Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ainda dentro da geometria plana, nessa segunda parte sobre triângulos, vamos prosseguir nesse módulo de resolução de exercícios. Os alunos que ainda têm dificuldade quanto a esse tema devem procurar a aula teórica específica. Para isso eu vou deixar aqui um card para remetê-los diretamente à aula a qual estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. A bissetriz externa AS de um triângulo ABC determina sobre o prolongamento BC um segmento CS de medida Y. Sendo os lados AB e AC, respectivamente, o triplo e o dobro do menor segmento determinado pela bissetriz interna AP sobre o lado BC, que mede 20 centímetros, determine o valor de Y. Pois bem, para determinar o valor de y, primeiramente a gente precisa determinar o valor de x. Precisamos encontrar essas medidas aqui, nas quais a gente tem a incógnita x. Eu posso, então, usar o teorema da bissetriz interna dos triângulos, o teorema da bissetriz interna. E o que diz o teorema da bissetriz interna? X está para 3x, x está para 3x, assim como 20 menos x está para 2x. 20 menos x está para 2x. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, nós encontraremos x igual a 12 centímetros. De posse dessa informação, agora sim eu posso encontrar o valor de y, usando o teorema das bissetrizes externas. Vamos ver como é que a gente faz? Como x vale 12 centímetros, esse pedaço aqui vale também 12 centímetros. E esse outro pedaço vale 8 centímetros, porque 20 menos 12, 8 centímetros. Então, eu tenho que 20 mais y, daqui aqui 20 mais y, está para 3x, está para 3x, está aqui, ó, está para 3x, assim como y está para 2x, assim como y está para 2x. Esse é o teorema da bissetriz externa. Como a gente tem o valor de x, eu tenho então 20 mais y sobre 36, 3x dá 36, porque x é 12, igual a y sobre 24, porque 2x é 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, nós chegaremos a um valor para y igual a 40 centímetros. Conforme a gente vê aqui, primeiro o teorema da bissetriz interna, x sobre 3x igual a 20 menos x sobre 2x. X está para 3x, assim como 20 menos x está para 2x. Encontrando x igual a 12, então aqui será 12 e aqui será 8. Uso agora o teorema da bissetriz externa. 20 mais y está para 3x, assim como o y está para 2x, é o que está aqui. Como o x é 12, esse valor é 36 e esse valor é 24, estão aqui. Fazendo aqui os devidos cálculos, chegaremos a um valor para y de 40 centímetros. Num triângulo isósceles de 20 centímetros de altura e 50 terços centímetros de base, está inscrito um retângulo de 8 centímetros de altura com base na base do triângulo. Calcule a medida da base do retângulo. Aqui, ó, nós temos a base do triângulo medindo 50 terços, aqui a base do retângulo que o problema me pediu. Bom, como o segmento DE é paralelo ao segmento BC, eu posso dizer que os triângulos ABC e ADE são semelhantes e, portanto, vale a seguinte relação. A base do triângulo menor, que é esse triângulo aqui, ó, que eu estou achurando de vermelho, que eu vou chamar de B, porque é a mesma base do retângulo aqui, ó, está para a base do triângulo maior, 50 terços, assim como
a altura do triângulo menor, que mede 12, está para a altura do triângulo maior, que mede 20. Então, aqui nós teremos 20b. Aqui nós podemos simplificar 3 com 12, aqui dá 4. Fazendo aqui a multiplicação 50 vezes 4, 200. B vai medir 10 centímetros. Conforme a gente disse, como o segmento DE é paralelo ao segmento BC, o segmento DE é paralelo ao segmento BC, esses triângulos aqui, ó, o triângulo ADE e o ABC, que é o maior, são semelhantes. E por isso vale a relação. A base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Fazendo os devidos cálculos, chegaremos a uma medida para a base desse triângulo ADE igual a 10 centímetros. Mas essa base desse triângulo é a mesma base do retângulo inscrito. Portanto, a medida de B é igual a 10 centímetros. Determine o raio do círculo menor inscrito num quadrante do círculo maior, da figura ao lado sendo 2r o diâmetro do círculo maior. Pois bem, então se o diâmetro aqui é do círculo maior, o raio é igual a r, né? O raio é r maiúsculo, ok? Bom, eu vou chamar aqui, ó, esse ponto de P, esse ponto aqui de S, esse ponto aqui de V e esse aqui de T. Lembrando que eu já tenho aqui o raio do círculo maior, que é esse R maiúsculo aqui, e tenho o raio do círculo menor, que é esse R minúsculo aqui. Pois bem, o que eu vejo aqui é a potência de um ponto, do ponto P, né? Ó, PT ao quadrado é igual a PV vezes PS. PT vezes PT é igual a PV vezes PS, potência do ponto P. Mas eu vejo aqui que o segmento PV é igual ao raio do círculo maior. Eu vejo que o segmento PT é igual ao raio do círculo menor, PT e PV. Então, o raio do círculo maior menos 2 vezes o raio do círculo menor me dá o segmento PS. Bom, vou trocar esses valores nessa equação aqui. Então, eu terei r ao quadrado igual a r vezes r menos 2r. R ao quadrado igual a r vezes r, r2, r vezes menos 2r, menos 2r, r. Passando esses termos para o outro lado da igualdade, eu ficarei com r ao quadrado mais 2rr menos r ao quadrado igual a zero. Agora, para transformar esse trinômio num trinômio quadrado perfeito, eu vou somar R2 dos dois lados da igualdade. Então, nós ficaremos com r ao quadrado mais 2rr menos r ao quadrado mais r ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, r ao quadrado mais 2rr mais r ao quadrado será igual a 2r2. Ou seja, eu peguei o menos r ao quadrado, passei para o outro lado da igualdade, somando com r2, 2r2. E isso, de fato, é um trinômio quadrado perfeito. É o quadrado da soma de dois termos, quais sejam r mais r ao quadrado igual a 2r2. Então, agora, extraindo a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, eu ficarei com r mais r igual a raiz de 2r2. R mais R, então, será igual a R raiz de 2. Como eu posso transferir esse R para o outro lado da igualdade, eu ficarei com R igual a R raiz de 2 menos R. E colocando o R em evidência, eu terei R vezes a raiz de 2 menos 1. Esse é o raio do círculo menor em função do raio do círculo maior. Aqui eu já desenhei o quadrante, o círculo inscrito dentro do quadrante
do círculo maior. Aqui já os pontos P e T, S e V, a potência do ponto, né? PT ao quadrado é igual a PV vezes PS, tá aqui, ó. E aí, substituindo os valores que eu já coloquei aqui em cima, ó, a gente vai chegar a um raio para o círculo menor igual a raiz de 2 menos 1 vezes o raio do círculo maior. A altura relativa à base de um triângulo isósceles excede a base em 2 metros. Determine a base se o perímetro é 36 metros. Bom, aqui os lados oblíquos do triângulo isósceles, aqui a sua base. Eu dividi a base em dois pedaços congruentes, x e x, portanto 2x. Ela foi dividida pela altura. O problema me diz que a altura excede a base em 2 unidades, então a altura é igual à base mais 2 unidades. Eu sei que o perímetro é igual a 36, portanto 2a mais 2x é igual a 36. A mais A, 2A, x mais x igual a 36, né? E sei também que h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a A ao quadrado. Nesse triângulo retângulo aqui que eu estou achurando, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E isso é um sistema de equações com 3 variáveis, né? Bom, posso dar uma melhorada aqui, ó. Aqui vai ficar h igual a 2x mais 2. Aqui eu vou ter a mais x igual a 18. E aqui eu terei h ao quadrado mais x2 igual a A2. O valor de h eu já tenho daqui. O valor de a eu posso tirar da segunda equação. A é igual a 18 menos x. E posso agora substituir o h nessa equação e o a também nessa equação. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos ficar com 2x mais 2 ao quadrado, que é h, mais x ao quadrado, igual a 18 menos x ao quadrado, que é o valor de a. Portanto, nós teremos 4x2 mais 8x mais 4 mais x2 igual a 324 menos 36x mais x2. Lembrar que aqui eu tenho o quadrado da diferença e aqui o quadrado da soma. Juntando aqui os termos semelhantes, eu terei 4x2 mais 44x menos 320, e isso é igual a zero. Peguei o 324, passei para lá, fica menos 324 mais 4, dá menos 320. Peguei o menos 36, passei para lá positivo, com mais 8, 44x. Simplifiquei o x2, com esse x2 me sobrou apenas 4x2. Aqui eu posso simplificar toda essa equação, dividindo ela toda por 4, né? Eu ficarei com x2 mais 11x menos 80 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos encontrar x igual a 5, ok? Esse será o valor de x encontrado. Mas o problema não quer o valor de x, ele me pede, na verdade, a base do triângulo. E eu estou vendo aqui que a base é 2x. Então, se a base é 2x e x é igual a 5, a base será 10 metros. Sendo 2x a medida da base, para simplificar os cálculos e considerando as medidas indicadas na figura, temos aqui a altura excedendo a base em 2 unidades, aqui o perímetro igual a 36 e aqui o teorema de Pitágoras, o valor de h, daqui eu tiro o valor de a, né? Daqui, ó, a é igual a 18 menos x, esses valores foram substituídos aqui no teorema de Pitágoras. Resolvendo as equações, vamos encontrar o valor de x igual a 5. Como ele quer a base, e a base mede 2x, 2 vezes 5, 10, é a base desse triângulo isósceles. Um ponto P externo de um ângulo de 60 graus dista 9 raiz de 3 metros e 3 raiz de 3 metros dos lados do ângulo, sendo que nenhuma dessas distâncias é até o vértice do ângulo. Qual é a distância entre P e a bissetriz do ângulo? Bom, primeiro vamos entender aqui o problema, né? Eu tenho um ângulo que tem uma bissetriz
que divide esse ângulo, que o problema me disse que mede 60, em dois ângulos congruentes medindo 30 graus cada um. O problema ainda me diz que, dado um ponto P externo ao ângulo, a distância dele para um dos lados do ângulo é 9 raiz de 3. E a distância desse ponto P para o outro lado do ângulo é igual a 3 raiz de 3. Lembrar que a gente mede distância perpendicularmente, né? Então, esses segmentos são perpendiculares. Pois bem, eu vou chamar isso aqui, ó, esse ponto aqui de Q, vou chamar esse ponto aqui de W, e vou chamar esse prolongamento aqui, ó, esse ponto de S. Tudo bem? Se esse ângulo aqui é de 30 e esse aqui é um ângulo de 90, esse ângulo obrigatoriamente é de 60, porque a soma dos três tem que dar 180. Logo, esse ângulo aqui também será 60 graus. Como eu tenho 60 graus na base e 60 graus aqui no vértice de cima, esse ângulo aqui também será 60, porque, de igual modo, a soma dos três ângulos tem que dar 180. Eu vou chamar a distância de P até Q de Y, vou chamar a distância de Q até T de X, e vou chamar a distância de T até S de X também. Por que essas medidas são iguais? Porque os pontos que estão sobre a bissetriz são equidistantes dos lados do triângulo. Então, esse ponto sobre a bissetriz é equidistante aos lados do triângulo, portanto, essa medida é igual a essa. Pois bem, agora eu vou aqui marcar em verde um triângulo que eu vou chamar de PRS, tá certo? É o triângulo PRS, e vou marcar em azul o triângulo PWQ. E são esses triângulos que vão me dar os valores de y e de x, vamos ver? Bom, no triângulo azul, no menor, eu tenho que o seno de 60 é igual ao cateto oposto, 3 raiz de 3, dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 3 raiz de 3 sobre y. Aqui eu posso simplificar a raiz de 3, aqui vai dar 1. Y vezes 1, y. 2 vezes 3, 6. Então, a medida y vale 6 metros. Essa medida y que vai de P até Q. Agora, usando o triângulo verde, eu vou encontrar a medida da hipotenusa PS, também fazendo o cateto oposto 9 raiz de 3 sobre a hipotenusa PS. Então, eu estou falando também do seno de 60, né? O seno de 60 graus, desse ângulo aqui, ó, é igual ao cateto oposto, 9 raiz de 3, dividido pelo segmento PS, que é a hipotenusa desse triângulo maior. Eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 9 raiz de 3 sobre PS. Aqui eu posso simplificar também, ficarei com PS vezes 1 PS igual a 18. Isso é o tamanho da hipotenusa do triângulo verde, 18 metros, né? Essa medida que vai de P até S. Pois bem, mas eu estou vendo aqui que o segmento PS é o segmento Y mais X, ou seja, PS é igual a Y mais 2X. Como PS é 18 e Y vale 6, basta eu resolver essa equação para encontrar o valor de X. Então, eu terei 18 menos 6 igual a 2x, x igual a 6 metros. Então, tanto y quanto x valem 6 metros. Mas o problema aqui é a distância do ponto P até o ponto T, que é onde está a bissetriz do ângulo. Então, PT será igual a 6 mais 6, ou seja, o valor de y, que é 6, mais o valor de x, que também é 6. Logo, a distância do ponto P até a bissetriz do ângulo será de 12 metros. Bem extenso esse problema aí, né? Aqui os ângulos aqui, ó, de 60, né? Aqui também, comprovando que esse triângulo é um triângulo equilátero, usando o seno no triângulo PQW, tá aqui, ó, o triângulo PQW, e usando o seno no triângulo PRS, que é esse maior aqui, ó,
triângulo PRS, eu vou chegar aos valores para y igual a 6 e o valor para o segmento PS igual a 18. Tendo o valor de PS, eu encontro o valor de x, que é o segmento QT. Para encontrar, então, a distância do ponto P até a bissetriz, basta somar y com x. 6 mais 6, 12 metros. Os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem, respectivamente, 5, 6 e 7 centímetros. 5, 6 e 7 centímetros. Determine a altura e a bissetriz interna relativa ao lado AC e a bissetriz externa relativa ao lado AB. Vamos começar determinando a altura, né? Pois bem, aqui ó, esse lado mede 6 e a altura relativa ao lado AC vai dividir o lado AC em dois pedaços. Eu vou chamar o primeiro pedaço de x e o segundo de 6 menos x, porque é a medida toda do lado, que é 6, menos esse pedaço que é x, então 6 menos x. E aí eu tenho dois triângulos retângulos, um de cada lado da altura. Ó. Eu posso usar o teorema de Pitágoras em ambos. Vamos lá? Eu tenho aqui no primeiro, ó, 6 menos x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E no outro triângulo, eu tenho que x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 25. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E isso é um sistema de equações, tá certo? Bom, eu vou ficar aqui em cima, ó, com h ao quadrado igual a 49 menos 6 menos x ao quadrado. E aqui embaixo eu vou ficar com h ao quadrado igual a 25 menos x ao quadrado. Bom, se h ao quadrado é igual a isso, e h ao quadrado é igual a isso é igual a isso. Então, é isso que eu vou escrever. 25 menos x2 será igual a 49 menos 6 menos x ao quadrado. Aqui eu terei 25 menos x2 igual a 49 menos 36 menos 12x mais x ao quadrado. 25 menos x2 igual a 49 menos 36 mais 12x menos x2. Bom, menos x2 dos dois lados da igualdade se anulam. Eu terei, então, 12x igual a 25 menos 13. 12x igual a 12, x será igual a 1. Então, eu acabo de descobrir que essa medida x vale 1, logo, essa medida 6 menos x vale 5. Então, basta eu voltar nessa equação aqui para eu encontrar o valor de h. h ao quadrado será 25 menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. H ao quadrado será igual a 24. Então, h será igual a 2 raiz de 6 centímetros. Essa é a altura relativa ao lado AC. Aqui, os dois teoremas de Pitágoras para o triângulo menor e para o triângulo maior. Igualando as duas equações, eu vou ter 25 menos x quadrado igual a 49 menos 6 menos x ao quadrado, e isso vai me dar um valor para x igual a 1, conforme eu demonstrei no slide anterior. Basta eu voltar aqui ó, e colocar o 1 no lugar do x. Então eu ficarei com h2 igual a 24, e isso vai dar uma altura de 2 raiz de 6 centímetros. O outro item que o problema pede é a bissetriz interna relativa ao lado AC. Então está aqui ó, a bissetriz S interna relativa ao lado AC. Aqui eu tenho o mesmo triângulo com os lados 5, 7 e 6. A bissetriz vai dividir a base AC em dois pedaços. Esse pedaço eu vou chamar de y e esse aqui de 6 menos y. Isso porque o lado todo mede 6, então se esse pedaço mede y, esse outro pedaço vai ser 6 menos y.
Pois bem, eu preciso desses valores para eu poder calcular a medida dessa bissetriz. E como é que eu vou encontrar esses valores? Usando o teorema da bissetriz interna. O que diz o teorema da bissetriz interna? 5 está para y, 5 está para y, assim como 7 está para 6 menos y, assim como 7 está para 6 menos y. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos encontrar um valor de 2,5 centímetros para y. Então, aqui ó, eu tenho 2,5 centímetros. Logo, como o outro pedaço é 6 menos y, 6 menos 2,5, 3,5 centímetros. É a medida desse outro pedaço. De posse dessas informações, eu posso usar a relação de Stewart para achar a medida dessa bissetriz. Como é que eu vou fazer? 5 ao quadrado vezes 3,5, 5 ao quadrado vezes 3,5, mais 7 ao quadrado vezes 2,5, 7 ao quadrado vezes 2,5, menos a bissetriz ao quadrado, vezes todo o lado AC, 6, e isso é igual ao lado AC, 6, vezes y, vezes 6 menos y, ou seja, vezes 2,5, vezes 3,5, vezes 2,5, vezes 3,5. Fazendo todos esses cálculos, nós vamos chegar a S ao quadrado igual a 1575 dividido por 60. Fazendo as simplificações, nós teremos uma medida para essa bissetriz igual a raiz de 105 dividido por 2 centímetros. Essa é a medida dessa bissetriz. Aqui o teorema da bissetriz interna para encontrar o valor de y, né? Esse valor aqui, com esse valor a gente encontra o outro pedaço, 3,5, usando a relação de Stewart, 5 ao quadrado vezes 3,5, mais 7 ao quadrado vezes 2,5, menos a bissetriz ao quadrado vezes o lado AC, que é 6, e isso é igual ao lado AC, que é 6, vezes 2,5, vezes 3,5. É isso que está aqui. Nós chegaremos a S quadrado igual a 1575 sobre 60, S igual a raiz de 105 sobre 2 centímetros. É a medida dessa bissetriz interna. Bom, o último item que o problema me pede é a bissetriz externa relativa ao lado AB. Bom, a bissetriz relativa ao lado AB, a bissetriz externa, está aqui, ó, que eu chamei de S', tudo bem? Esse ângulo é congruente a esse. Galera, eles são congruentes, aqui está fora de escala, porque senão o triângulo não caberia aqui no nosso slide, ok? Então eu vou usar o teorema da bissetriz externa para encontrar o valor de Z aqui, ó. Como é que eu vou fazer então? Eu vou fazer 5 mais Z está para 7, assim como Z está para 6. Se eu fizer aqui ó, a multiplicação dos meios pelos extremos, eu vou encontrar Z igual a 30 centímetros. Bom, eu fiz aqui ó, 5 mais Z está para 7, assim como Z está para 6. Tudo bem? Foi o que eu fiz aqui usando o teorema da bissetriz externa. Bom, de posse dessa informação, eu posso usar a relação Stewart para calcular a medida da bissetriz externa, a medida de S'. Como é que eu vou fazer? Vamos pensar no triângulo com base que vai de B até esse ponto aqui que eu vou chamar de A'. Tudo bem? Então, vamos imaginar que a base seja essa medida aqui. Então, como é que eu vou fazer? 7 ao quadrado vezes 30, mais S' ao quadrado vezes 5, menos 6 ao quadrado vezes 5 mais 30, 35, e isso é igual a 35 vezes 5 vezes 30. Fazendo esses cálculos, nós vamos chegar a 5S' quadrado igual a 5.040. S' será 12 raiz de 7 centímetros. É a medida
da bissetriz S', a bissetriz externa relativa ao lado AB. Aqui o cálculo da medida de Z, né? Tá aqui, igual a 30. Usando a relação de Stewart, eu vou chegar a 5S' ao quadrado igual a 5.040. S' igual a 12 raiz de 7 centímetros é a medida de S' da bissetriz externa relativa ao lado AB. Determine a razão entre a soma dos quadrados das medianas de um triângulo e a soma dos quadrados dos lados desse triângulo. Bom, se a gente considerar os lados do triângulo como A, B e C, nós temos então que a mediana relativa ao lado A será 1 sobre 2 vezes a raiz de 2 vezes B2 mais C2 menos A2. A mediana relativa ao lado B será 1 sobre 2 vezes a raiz de 2 vezes A2 mais C2 menos B2. E a mediana relativa ao lado C será 1 sobre 2 vezes a raiz de 2 vezes A2 mais B2 menos C2. Como o problema pede a razão entre os quadrados das medianas, eu preciso elevar ao quadrado todos esses termos. Então, eu terei MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Vamos ver como é que fica? Bom, meio ao quadrado dá 1/4. A raiz quadrada ao quadrado, basta eu cancelar a raiz. Então, eu terei 2B2, 2B2, mais 2C2, mais 2C2, menos A2. Menos A2. Mais meio ao quadrado também dá 1/4. A raiz quadrada ao quadrado, basta cancelar a raiz. Então, eu terei 2A2, 2A2, mais 2C2, mais 2C2, menos B2. Mais meio ao quadrado, 1/4 mais uma vez, vezes a raiz quadrada cancelada com o quadrado, eu terei 2 vezes A2, 2A2, mais 2B2, 2B2, menos C2. Pois bem, eu percebo aqui que eu posso colocar 1/4 em evidência, né? Então, vamos colocar 1/4 em evidência. 1/4 em evidência, vai me sobrar 2B2 mais 2C2 menos A2 mais 2A2 mais 2C2 menos B2 mais 2A2 mais 2B2 menos C2. São esses termos aqui, ó. Juntando os termos semelhantes, nós teremos 1/4 vezes, vamos lá? Eu tenho 2A2 mais 2A2, 4A2, menos A2, 3A2. Eu tenho 2B2 mais 2B2, menos B2, mais 3B2. Eu tenho 2C2 mais 2C2, 4C2, menos C2. Então, eu tenho 3C2. Aqui eu ainda posso colocar em evidência o 3, ó. Então, eu terei 3/4 vezes A2 mais B2 mais C2. E isso, lá do início, ó, é igual a MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Como a soma dos quadrados dos lados está multiplicando 3/4, eu posso trocar de lado fazendo a divisão. Então, eu terei MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, e isso é igual a 3/4. Ou seja, 3/4 é a razão entre a soma dos quadrados das medianas desse triângulo e a soma dos quadrados de seus lados.
Aqui de forma mais organizada os cálculos, tal qual eu fiz no slide anterior, a gente aqui chega à razão de 3/4 entre a soma dos quadrados das medianas e a soma dos quadrados dos lados desse triângulo. Na nossa próxima aula, dentro desse módulo de resolução de exercícios, ainda dentro da geometria plana, vamos falar dos quadriláteros. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!